Muito bem, gente boa, sejam muito bem-vindos todos. Hoje eu estarei abordando um tema muito complexo em ressonância magnética, que é a codificação e formação de imagens por ressonância magnética. A codificação consiste na localização espacial do sinal nas 3 dimensões. Esta localização é feita através da seleção de um corte depois codificadas ao longo de ambos os eixos da imagem. Essas tarefas são executadas pelos gradientes. A minha tentativa nesta apresentação é esmiuçar, separar os fenômenos, mas eu quero lembrá-los que tudo isto que eu vou explicar acontece simultaneamente. Acontece durante a radiofrequência aplicada naquela amostra selecionada por mim, e ela vai sofrer as ações do gradiente ativo, do gradientes decodificadores da fase e da frequência. Vou tentar explicar como isso acontece separadamente, mas é necessário que compreendamos que ocorre simultaneamente. Os gradientes são bobinas eletromagnéticas com potência de apenas uma pequena fração do campo. São utilizadas para provocar alterações do campo magnético principal e são ligadas e desligadas rapidamente durante a aquisição de imagens. Elas são estrategicamente localizadas no interior do magneto e a sua principal função é localizar o sinal espacial. Então nós temos 3 tipos de gradientes em ressonância magnética. Nós temos o gradiente Z, que altera a potência do campo ao longo do eixo Z. Nós temos o gradiente Y, que altera a potência do campo ao longo do eixo Y, e nós temos o gradiente X, que altera a potência do campo ao longo do eixo X. Essa apresentação gráfica traz a apresentação e distribuição deles no sistema. O eixo Z ele é responsável por produzir imagens axiais. O eixo X é responsável por produzir imagens sagitais. E por sua vez o eixo Y é responsável por produzir imagens coronais. Nesta apresentação nós conseguimos percebê-los. Em volta deste desenho apresentado nós temos o aparelho da ressonância magnética. Todo aquele magneto grande. Esta região que está o paciente é o túnel, onde localizamos o isocentro. E nós temos aqui, em verde, esses anéis, é o gradiente Z, que vai produzir imagens axiais. Nós temos em amarelo o eixo Y, que vai gerar imagens coronais. E nós temos em vermelho o gradiente X, que produz imagem sagital. Então, a função das bobinas de gradiente na decodificação. As bobinas são usadas para decodificação dos dados do sinal captado. E esse processo se divide em 3 fases: a seleção de corte, a codificação da frequência e a codificação da fase. Olha só, a seleção de corte. O gradiente ativo no plano de corte selecionado modifica a frequência de precessão dos prótons do plano. Por exemplo, vou gerar uma imagem axial. O meu gradiente ativo será o gradiente Z, que vai produzir esses cortes axiais, enquanto que o gradiente X e o gradiente Y serão gradientes codificadores, que vão codificar o sinal da minha imagem axial pela sua frequência e pelas suas fases. O gradiente ativo no maior eixo do plano
o gradiente altera a precessão dos prótons deste eixo, fazendo com que o sinal destes prótons sejam codificados. A codificação da fase é o gradiente ativo no menor eixo do plano. O gradiente altera a precessão dos prótons deste eixo, fazendo com que o sinal destes prótons sejam codificados. Após a completa localização espacial e codificação de dados, estes dados serão armazenados no sistema, até que a sequência de pulso esteja completada. Este armazenamento é feito de forma organizada dentro do computador, em uma área denominada o espaço K do sistema de ressonância. O espaço K, em termos didáticos, é o espaço representado por um retângulo constituído por linhas e colunas durante cada TR da sequência. Uma linha deste espaço K é preenchido com dados de codificação de fase e de frequência, até que todas as linhas estejam preenchidas e a sequência tenha sido terminada. É importante lembrar que o meu gradiente ativo, que é o seletivo, ele vai me dar também o tamanho do FOV. O tamanho do FOV da minha imagem vai ser determinado pelo meu gradiente seletivo. E aí os outros dois gradientes vão estar atuando na codificação da minha imagem no espaço K. Um gradiente que está distribuído no menor eixo da imagem vai ser o responsável por adquirir esse sinal pela fase do próton, enquanto que o outro gradiente seletivo da frequência vai adquirir esse sinal, esta informação, baseado nas frequências destes prótons. Então eu vou ter uma amostra no espaço K guardada daquela região que estou fazendo o exame. Aquela amostra vai ser codificada pela sua fase e pela frequência daquela única linha do espaço K. E assim a segunda linha no segundo TR vai ser a mesma informação, o mesmo princípio de informação pela fase e pela frequência, e aí um terceiro TR que vai preencher a terceira linha do espaço K, e a informação vem pela fase e pela frequência, e assim sucessivamente. Se o espaço K tiver 253 linhas, então eu terei 253 TRs, tempo de repetição. Então isso vai ocorrer 253 vezes. Por isso que o tempo do exame de ressonância ele não é pequeno, ele é um tempo longo na realização de alguns exames, dependendo da característica da ponderação da sequência que estou usando. Então, um esquema, uma representação do espaço K é exatamente um retângulo onde eu tenho linhas e colunas, e a informação dos prótons que estão recebendo energia de um gradiente de radiofrequência, e essa radiofrequência vai estar doando energia para os prótons vão estar sendo codificados pelos gradientes seletivos, pela sua fase nas linhas e pelas suas frequências nas colunas. Ok? Esse é um princípio que nós precisamos saber. A fase são as linhas e a coluna são as frequências. Então todo dado da fase ela vai ser localizada espacialmente no espaço K nas linhas, enquanto que, por sua vez, a frequência no espaço K vai ser apresentado nas colunas. Ao fim do tempo da sequência, eu tenho no espaço K uma imagem, que ela vai ter alto contraste sinal ruído no centro do espaço K, e nas periferias do espaço K eu tenho alta resolução. Onde eu tenho muito contraste, eu tenho pouca resolução. Onde eu tenho muita resolução, eu tenho pouco contraste. Então eu preciso fazer também um casamento de parâmetros
uma associação de parâmetros para que a minha imagem final esteja coerente, esteja de acordo, esteja anatômica, avaliável. Então, olha só, duas observações. A porção central do espaço K contém dados que apresentam alta amplitude de sinal e baixa resolução espacial. Então, o centro do espaço K vai ter, com essa alta amplitude, ele vai ter muito sinal. Falando de uma forma que você entenda, vai ficar muito branco, muito brilhoso, muito contraste na imagem. Isso diminui a resolução. Enquanto que na porção externa do espaço K contém dados que apresentam alta resolução espacial e baixa amplitude de sinal. O sinal está pequeno, a amplitude desse sinal coletado, mas a resolução espacial é bem melhor. Todos esses dados armazenados no espaço K, eles vão passar pela transformada de Fourier. Olha só, após a localização do espaço dos dados, espacial dos dados, coleta e armazenamento, estes dados estarão prontos para ser transformados em imagem. O processo de conversão em imagem é matemático e baseia-se na chamada transformada de Fourier, que são cálculos específicos e extremamente complexos que o sistema realiza para pegar estes dados e montar a imagem. Então, essa informação, a transformada de Fourier, é um princípio matemático e isso acontece extremamente rápido, uma velocidade computacional, hoje com a fibra ótica, então diminuiu muito mais ainda esta velocidade, aumentou muito mais esta velocidade. Nós temos imagens hoje geradas quase que simultaneamente. Ao mesmo tempo que os gradientes estão agindo para codificar esses sinais, a imagem já está sendo gerada no monitor da máquina, é uma velocidade impressionante. Mas esse assunto ele é muito extenso, ele é muito complexo, essa ideia aqui foi apenas uma introdução para que possamos identificar que em ressonância nós temos 3 gradientes que estão distribuídos, apresentados nos 3 eixos matemáticos da ressonância. O eixo Z basicamente vai estar na mesma direção da mesa onde o paciente vai ser acomodado. O eixo X, que vai estar produzindo, vai estar no centro do magneto produzindo imagem da direita para a esquerda. E o eixo Y, que vai estar produzindo imagens anterior-posterior. Mas são informações sucintas, foi uma explicação rápida para que a gente possa compreender um pouco a respeito de como a imagem é formada em ressonância magnética. Muito bem, pessoal, muito obrigado, até a próxima, deixe seu comentário, espero que vocês gostem e se aplique cada vez mais a esta maravilhosa técnica da ressonância. Obrigado, um abração.